o maior inimigo do rei Davi não foram os filisteus. Você sabia disso? Foi o próprio rei Saul. Agora, sabe por quê? Porque Saul perseguiu Davi, tentou matá-lo por muitas vezes, com ciúmes da graça que Deus derramou sobre Davi, por Davi estar sendo querido por todo o povo de Israel e pela própria família do rei Saul. Davi era muito querido, era uma pessoa simples que tratava todos bem, era muito temente a Deus. E ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus. Ele era obediente a Deus. Foi aí que Deus encontrou graça em Davi. Enviou o profeta Samuel para poder ungir Davi, rei. Porque Deus já tinha destituído o rei Saul do cargo de rei. Já tinha tirado a coroa de Saul. E no momento que Deus tirou a graça de Saul, o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. Ele não tinha mais a graça ali de Deus com ele. E aí entrou o demônio no corpo de Saul. Davi lá, veja bem, lá na casa dele, ele vivia pastoreando as suas ovelhas. Os irmãos desfaziam de Davi. Davi ficava mais lá nos pastos do que na própria casa por causa dos maltratos que os irmãos faziam com ele. Tinha inveja, tinha ciúme também. E olha que destruição o ciúme e a inveja faz. Até que Deus enviou Samuel para ir lá na casa do pai de Davi e ungisse Davi. Só que Samuel não sabia quem era. Ele falou, quando você estiver de frente a ele, eu falarei quem é. Samuel foi à casa do pai de Davi e pediu que reunisse todos os irmãos, todos os filhos de Jessé. Aí ele olhou um por um e Deus ia falando, não é esse, não é esse, não é esse, não olhe pela aparência. Um que era muito bonito, não olhe pela aparência. Aí o Senhor não é nenhum deles. Aí Samuel perguntou, estão todos os seus filhos aqui? Aí Jessé, tem um lá no pasto, pastoreando as ovelhas, o Davi, traga ele aqui. Aí o pai dele mandou que chamasse ele. E quando ele chegou, aí Deus falou, é esse aí. Tão franzininho em vista dos outros, tão humilde, tão simples, um menino ainda. E Deus falou, é esse. Que ninguém dava valor, que os irmãos humilhavam, maltratavam, agrediam, desfazia dele. Ele não podia nem cear junto com os irmãos que era maltratado, não podia se assentar à mesa. Mas Deus escolheu os humilhados, o humilhado, o rejeitado, aquele que ninguém dava valor. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Olha a fé e a obediência. E a intimidade que Davi tinha para com Deus. Davi conversava muito com Deus, Davi tinha intimidade com Deus. Davi cantava louvores, cantava hinos, cantava salmos, conversava com Deus, tocando harpa. Durante a noite,
Seu templo era as estrelas, o tempo. E aí, Davi foi escolhido e ungido pelo profeta Samuel, assim como Deus o ordenara. Nisso, o rei Saul estava endemoniado, estava possesso e não tinha mais o que a família fazer. Estava sendo como um louco, desequilibrado. Nem os exércitos dele estavam tendo mais confiança nele. Aí alguém falou, uma pessoa lá, que tinha um rapazinho, né? Que tocava a harpa, que podia acalmar ele. E assim, o rei, né? A família mandou que trouxesse esse rapaz. E ele tocou a harpa, um louvor, e o demônio saiu. E Saul se acalmou e voltou a si. E isso aconteceu por muitas vezes. Saul convidou ele para ficar ao lado dele, porque não sabia qual momento que ia ficar endemoniado de novo. Ou perdendo o equilíbrio mental. E convidou Davi para morar com ele, junto com a família dele. Nisso, Davi cresceu, junto com Saul, indo para batalhas, foi convidado para participar das batalhas, junto com os soldados, e Davi foi ganhando até que teve uma luta contra os filisteus e que tinha um gigante cujo nome era Golias. Eles chamaram uma pessoa que desafiasse o Golias, gigante Golias. E ninguém se prontificou, porque era um monstro de gigante. E Davi, na sua humildade e simplicidade, na sua fé em Deus, na sua obediência, foi e se prontificou e enfrentou o gigante Golias, matou ele e com a própria espada de Golias decepou a cabeça. Foi aí que todos começaram a amar o Davi. Ter ele como o próximo rei, aquele que iria defender e proteger Israel abaixo de Deus. Seriam enviados por Deus. Aí começou o quê? O povo adorar, cantar louvores, né, hinos para Davi, cantar músicas, na verdade, para Davi. E Saul não se alegrava porque Saul estava se sentindo diminuído, porque ele era o rei, ele que tinha que ser exaltado ali perante o povo de Israel, não Davi, um mero soldado. E Davi continuava sendo simples, humilde e obediente a Deus e amava Saul como amava Jonatas. E a sua família. Até que o ciúme e a inveja do rei Saul foi tamanha por causa da graça que Deus derramou sobre Davi. Ele percebeu que aquele rapaz, que ele também amava, Davi amava Saul, Saul amava Davi, só que ele ficou com ciúmes e inveja e quis destruir Davi. Ele quis matar Davi por diversas vezes, perseguiu, até que o povo ficou do lado de Davi. Os soldados do rei Saul abandonaram e vieram para o lado do rei Davi. Tudo isso porque Davi tinha recebido a graça de Deus, a bênção de Deus, e o Espírito Santo de Deus estava com Davi. Ele foi muito perseguido pelo principal inimigo dele, o rei Saul.